Alô, boa tarde. Esperando aqui a nossa convidada. Hoje estamos fazendo uma live em homenagem ao Dia das Mães. Tô de ouvido. Tá bom o som para vocês? Hoje estreando meu quadro da Anitta. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Estamos esperando aqui a deputada Mônica Francisco, que já deve estar entrando. Espero que vocês gostem dessa programação que a gente está fazendo, em homenagem ao Dia das Mães. E de várias profissões, então está sendo... A gente começou hoje, vamos ver o que... Depois manda no direct pra gente o que vocês acharam. Gostam assim, mais em pezinho? Ai, fico na maior dúvida que forma a luz. Muito trampo, gente. Esperando a nossa convidada aqui, gente. A deputada Mônica Francisco tem uma história de vida assim muito interessante. E ela está numa comissão agora de Trabalho, Legislação Social e Seguridade, que é... E descobri que ela foi locutora de rádio, gente. Quero que ela conte aqui hoje essa história. A Mônica vai entrar. Oi, Flávio, obrigada por ter vindo. Estamos esperando aqui, ó. Obrigada.
Esse ano, o Sindiconte Rio está fazendo 105 anos, gente. É muita coisa de existência para um sindicato. E a gente tem um propósito, né? E que isso é. A gente persegue que é de qualquer forma, sempre, em benefício do associado e do profissional da contabilidade, que é fundamental. Porque, né, afinal de contas, somos uma categoria de profissionais liberais que tem como uma das premissas, né, fazer frente a outras categorias e principalmente a sociedade, né? Órgãos públicos, defender mesmo. E coisas que, assuntos, né, que entendemos que devemos fazer, conversar com o ente público ou até o ente privado. Ai, essa caríssima nossa deputada aí estava numa relatoria. Oi, querida! Oi, Sandra, boa Quer dizer tarde. que hoje é um dia, está sendo um dia pesado, puxado. Todos os dias. Normal, Sandra, desculpa aí esses outros Imagina, estava dias. aqui te A esperando. gente saiu correndo da reunião de coordenação. A gente já entrou atrasada na reunião de coordenação, porque teve uma reunião cedo, antes que se estendeu, mas faz parte natural desse processo, ainda mais agora nesse momento que a gente está fazendo tudo remoto, né? Então a gente É, sai correndo lá da nossa reunião de coordenação para cá, com muito prazer. Obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada e boa tarde a todo mundo que está com a gente, que está mandando saudações aí. Muito obrigada. muito bom. E aí, gente, vou contar várias coisas assim, ó, spoiler aqui da Dona Mônica. A Dona Mônica agora tem um Twitter Space. Adorei entrar lá naquele Twitter Space para bater papo. E aí descobri que ela foi locutora, que ela trabalhou em rádio. Foi locutora? Fui, rádio comunitária. Rádio comunitária. Como sempre, a gente aguerrida, né? Mas agora eu quero apresentar a Mônica Francisco para todo mundo. A Mônica Francisco é deputada estadual do Rio de Janeiro, trabalhou com a vereadora Marielle, né? Foi assessora dela. Ela é muito mais importante do que isso tudo, que é ser mãe do Diego Francisco. E ela faz a defesa das minorias. E agora ela está lá como presidente da Comissão do Trabalho, Legislação e Seguridade Social. Se cura, meu Deus! E ela, hoje a gente vai bater um papo aqui para ela primeiro contar essa história de locutora de rádio. E depois eu vou nas minhas perguntinhas básicas. Sandra, foi muito Obrigada. interessante. Eu fiquei muito animada com aquele space, aquele espaço no Twitter. Eu primeiro abriu, eu entrei, daqui a pouco veio um monte de gente. Eu falei, que maravilha! E comecei a lembrar da minha época de rádio. Eu fundei 2 rádios. A primeira foi a Rádio Comunitária do Borel, a RCB. Ainda uma rádio poste, né? Aquela que tem as caixinhas no poste. E foi uma experiência, porque eu fundei a rádio e um jornal, o Formando Opinião, à época, né? E foi uma experiência muito interessante. E dessa experiência, em seguida, uma articulação com a Agenda Social Rio, estava muito atuante na Grande Tijuca, né? Lembrando a Agenda Social Rio, foi um projeto criado pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, né? No âmbito da agenda social, lá ainda pensando o Rio de Janeiro,
né? Caso o Rio de Janeiro viesse a sediar as Olimpíadas de 2004. Então, Ah, criou uma agenda social em torno das pautas do Rio de Janeiro, e entre elas tinha, né, tudo tinha um mote esportivo, e uma delas era favela e asfalto jogando juntos no mesmo time. E meu a, Deus. exato, e havia uma série de ações na agenda, entre elas uma articulação muito forte na Grande Tijuca. E nós nos aproximamos dessa articulação e uma das ações das instituições que acompanhava era o Ogamitá, Escola Ogamitá. Ah, é. E o Ogamitá, obviamente, que ficava na rua Conde de Bonfim 610, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, tinha a ideia e a proposta de criar uma rádio. E a gente queria Entendi. construir, e a gente juntou a ação da agenda no GT de mulheres, né, do GT de gênero e meio ambiente, discutindo a Grande Tijuca, criamos a Rádio Grande Tijuca, fundamos a Rádio Grande Tijuca, que já era uma rádio com dial, com antena, né, uma rádio que foi muito, muito importante. E eu fazia alguns programas. Depois eu virei diretora da Federação das Associações de Rádio aqui do estado do Rio de Janeiro e membro da rede de rádios do estado do Rio de Janeiro, articulando ali junto com Viva Rio e uma série de outras instituições. E fiz vários programas, muitos com a temática de gênero, e um que eu gostava muito, que era o Fala Comunidade. Ah, é muito bom, gente. Dar voz à comunidade é tudo de bom, né? Eu acho que a gente tem que dar espaço, né? Cada vez mais para essas pessoas. E para essas situações, né, Mônica? Acho que é muito importante. Mas agora, a nossa live tem um fim específico. É falar da Mônica mãe, né? Eita, Homenagear essa mãe. E aí, como é que foi conciliar a maternidade com todas essas atividades que você fazia e faz até hoje com essa agenda assim doida? nunca foi muito simples, mas acho que eu tinha muitas inseguranças, né? Eu fui mãe aos 17 anos. O Diego, que você mencionou, é meu primeiro filho. Já tenho um neto de 2 anos, né? E tenho a minha outra filha, que é a Milena. Fui mãe da Milena aos 25 anos, né? Então é muito legal aparecer esse lado da gente de mãe. Primeiro, de muitas inseguranças, com muitas dificuldades, sempre com uma vida muito precarizada, mas eu sempre tentei organizar a vida assim com os filhos, de o tempo que eu tivesse com eles seria bem, bem bacana, porque eu sempre trabalhei muito, os dois sempre ficaram muito sozinhos, estudavam sempre integral, né? O Diego foi um dos primeiros alunos, né, do CIEP Antônio Margarinos Torres Filho, CIEP do Borel. A Milena também foi aluna de lá. Depois foram para a Casa da Criança, do Borel, sempre em tempo integral, por conta do trabalho e da militância. Então, eu fui, né, fundei a Associação de Mulheres, junto com outras mulheres, a Associação de Mulheres do Borel, Indiana e adjacências, porque a gente tinha mulheres que não eram só do Borel, da Indiana, né? E ajudamos a construir um grupo chamado Grupo Equilibrar de Mulheres, né? E criamos o projeto Passadeiras Comunitárias. A gente tinha uma série de ações na igreja, né? Eu sou evangélica também, fui batista durante muitos anos. Então, uma série de ações com mulheres na igreja, com jovens. Então, assim, e atuando na comunidade. Depois passei a ser agente comunitária, então eu passava o dia inteiro fora, depois ia para a faculdade. Então, a minha vida inteira sempre foi nesse processo, assim, trabalhando muito, às vezes trabalhando em 2, 3 empregos, né, para garantir. Mas sempre que eu estava com ele, sempre que podia, ia para o Sesc, para ir para o teatrinho, levar todo mundo lá para o teatro, para o CBTIGE, né, que é o Centro de Teatro Infanto-Juvenil, do Sesc,
que era uma opção, né? Que eu podia pagar, né? E era para a comunidade. Então, sempre que dava, né? Saía da igreja às vezes, pegava um ônibus, ia com eles para a pracinha do Alto da Boa Vista, alugava bicicleta para ficar andando de bicicleta, brincando. Às vezes não tinha, mas a gente ia para ali, depois ia para casa, né, para almoçar. Então, sempre procurando criar os filhos assim dentro de uma favela, que não é simples, é complexo, né? Criá-los ali para não ficar, né? E você tem que restringir, porque eu sou de favela e eu cresci brincando na rua, correndo, brincando, mas os filhos já tinham que ter mais cuidado por conta, né, das questões da violência, né, da segurança pública, nos tiroteios, a questão toda. Então, sempre foi assim, né? O tempo todo preocupada dos filhos maiores, né? Que aí já tem mais autonomia. Dos filhos saírem na volta, na circulação, sendo mãe, né? De pessoas negras. Então, medo real, principalmente, né? Do meu filho, né? Homem, geralmente, né? A gente sabe que um jovem negro no Brasil tem muito mais chance de morrer, né? A cada 23 minutos, um jovem negro é morto no Brasil. Então, a vida de uma mãe, né, tentando garantir a subsistência, né, eles só foram ter quarto separados depois de bem adultos, então trabalhando muito, né, junto com meu marido. Então, assim, realmente foi uma vida, e é até hoje, né? Porque mãe, você está construindo, você está administrando ali o seu dinheiro, economizando, fazendo isso e aquilo, mas pensando, se o filho precisar, se outro precisar, você está ali para socorrer, né? Então, sempre tentando conciliar. E foi muito interessante, Sandra, só finalizando mesmo, eu falo para caramba, quando eu decidi, né, entrar nesse processo de assumir mesmo uma disputa, de uma campanha, eu fui conversar com a minha família em primeiro lugar, né? E os meus filhos foram unânimes, assim, porque eu acho que já cresceram nesse ritmo. E aí eu falei, olha, a gente vai ficar exposto, né? Tem riscos, tem isso, tem aquilo. E aí minha filha falou, mas você já nos expõe desde sempre. E o meu filho falou, olha, eu acho que tem que ser parte da sua trajetória. Então, assim, sempre foi... e sempre falando tudo que eu fazia, né? Esfregando. Meus filhos nunca foram crianças, assim, sabia o que podia e o que não podia, né? O que dava e o que não dava. Então, sempre procurei brincar muito, né? Ser bem presente, conversar bastante. Também fui, eu sou um pouquinho brava. Então andavam já tudo meio na linha ali, né? Porque senão a bronca comia. Mas meus filhos, assim, eu fiquei desempregada, eu fui fazer salgado para fora. Então, meu filho ia com a caixinha de isopor no morro todo, vendendo. Fui fazer quentinha aí, entregando, ajudava a fazer. Então, sempre, a caçula sempre se dá melhor, né? Porque já cresce melhor, já tem menos perrengue. Mas sempre foram crianças, depois adolescentes, jovens, são jovens, né? Muito, muito assim, tranquilos, eu diria, né? É claro que a gente tem aquela culpa eterna de mãe, eu sempre deixei os meus filhos muito sozinhos por conta do trabalho e militância. Eu lembro que, né, tinha vezes que eu saía de manhã para trabalhar e voltava à noite, no caso do Diego, que é o primeiro, ele estava dormindo, e quando eu voltava, ele já estava dormindo também. Então, às vezes, passávamos durante a semana sem que ele me visse, né? Eu o via, mas ele não me via. Então, realmente e a luta por creche, tive muita dificuldade, né, em relação à creche.
mas sempre foi uma relação muito, muito boa também. Ah, é bom essa relação. E assim, era um pouco natural pela sua trajetória, principalmente com a sua formação de cientista social e de militância na comunidade. Era óbvio que ser deputada estadual, de cara assim, eu acho que você foi muito corajosa, mas e principalmente você pegou num mandato numa época assim bem difícil, né? Impeachment, SEDAI, novo governador, tem de tudo, né? Então está sendo bem interessante, acho eu, esse mandato vivendo só de fora. Não, Não, é bem interessante. não, acho que está sendo assim. Né? E aí, Mônica, diz uma coisa para mim. Você falou que o Diego e a Milena conseguiam, né, ficar sozinho, ficar com outras pessoas para você trabalhar, né? E o Alberto falando aqui que me sinto tão acolhido nesse mandato, além da representatividade que a Mônica traz em sua persona. Gratidão. Alberto, também tenho muita gratidão, porque quando ela falou assim para mim que vou disputar, eu falei, jura? Você é doida, mulher! Mas corajosa, coragem, votei nela. Acho que a gente tem que apostar e acompanhar ela ali no que precisar. A gente vai brigar tudo junto, né? Mas, assim, qual foi ou tem sido a maior... Se bem que eles agora já estão maiorzinhos, né? Qual foi a maior dificuldade que você encontrou no momento que eles eram crianças? Nossa, você quer acabar comigo, né? Olha, não estar presente. Acho que essa é a grande questão de todas as mães, que não estar presente de fato, né? Assim, de deixar... Por exemplo, eu deixava o Diego lá na Casa da Criança, para quem conhece o Borel, na São Miguel, a Casa da Criança, que agora é educação infantil, né? Escola de educação infantil, mas a gente chamava Casa da Criança e muita gente chama até hoje porque ficou o nome, o apelido, Casa da Criança. Então, deixava ele ali e ele ficava chorando. E aí, às vezes, e depois ele me contando, né? Que ele fica depois, olha, a gente sofre no depois, meu pai. E aí ele me falou que ficava sentado assim, sozinho, no balanço lá, falando, mãe, mãe. Eu falei, ai, meu Deus, aí eu falei, gente, eu ouço isso, vou sofrer. Então, eu acho que é isso, né? Ter que deixar. Tive a Plena também, tive que deixar em vários lugares. E às vezes você tem que deixar e não tem jeito. Você tem que fechar o olho, entregar e ir embora. E rezar para Deus. A sobrevivência, né? E muitas outras. Então, a gente morava numa casa que tinha... Gente, a minha casa era a casa da goteira. Não tem a música? E nessa casa tem goteira? Pinga em mim. Meu marido, até essa semana que choveu pra caramba. Ele falou assim, toda vez que a gente chove, tem duas questões. Primeiro, eu adoro chuva, eu fico feliz, eu falo, caramba. Né? Mas a chuva, eu falo, como tem muita gente que hoje está feliz porque está chovendo, porque todos os dias são lindos, com chuva, com sol, o que for, mas tem gente que nessa hora está gemendo porque está chovendo, está pedindo, pelo amor de Deus, para a chuva parar. E a gente era desse segundo time. Né? E assim, eu já cheguei a dormir sentada, eu e meu marido, para eles dormirem no lugar que menos gotejava, para conseguirem dormir deitados, né? Porque tinha escola de manhã cedo. Então, assim, o fato de eles não terem, durante muito tempo, né, não terem quarto, só foram ter quarto depois de bem grande já, né? Imagina, um casal, né? Você tira a individualidade. Então, momentos muito desafiadores. Eu acho que o mais, para além disso, Sandra, acho que tiveram dois momentos que foram o ápice disso.
Um foi quando o Diego descobriu um carcinoma na boca e tirou o carcinoma e tal. Foi bem, bem difícil. E o segundo, eu expondo aqui, mas foi legal. E foi muito interessante, porque a gente não tinha plano, não tinha nada. E eu lembro que a gente fez um emergencial, porque fazendo simples, baratinho, acho que existe até hoje, acho que não vou fazer propaganda não, mas existe até hoje, bem baratinho ali na Tijuca, que era para minimamente conseguir rápido uma emergência. Conseguiu, fez o exame, que é aquele que depois de 24 horas você pode fazer, né? É. E só que aí o médico falou: olha, eu posso fazer a rede. A gente achou que era uma espinha, depois aquilo foi crescendo, ficando. E aí aí ele falou que poderia, né, fazer Fazer. a cirurgia, né, do Diego, fazer a cirurgia. Acho que a cirurgia seria um tanto. E era exatamente o que eu tinha na caderneta de poupança de uma rescisão que eu tinha recebido. Falei, putz, grilo. Mas foram momentos muito duros, assim, de falta de sono, que, né, imagina. E o segundo, com a Milena, foi quando ela ia começar a fazer balé num projeto, e até numa academia na Tijuca, Petit Dance, que tem um trabalho com criança, deve ter, Sandra, ali na Uruguai. Ainda E tem. ela caiu, tem ainda, né? E eu pedi para ela comprar um refrigerante, esse refrigerante, né? Ela veio Ai, com aquela garrafa. com a garrafa do refrigerante, aquela garrafa. E porque era o que o dinheiro dava, aquela garrafa de 1 litro. E aí ela se cortou com aquela garrafa e ela rompeu o tendão com o corte. Quase cortou o tendão. E foi uma loucura, porque, enfim, né? Você imagina, desespero, É. sangue, enfim. Então foram 2 momentos assim muito duros. Esse momento doença é muito ruim, né? É uma coisa que da gente tentar fazer alguma coisa como se a gente quisesse extirpar aquela dor que aquele filho está sentindo, mas que a gente não pode fazer nada, né? Agora, me diz uma coisa, olhando isso tudo, você hoje faria alguma coisa de forma diferente do que você fez? Será que foi ela ou fui eu que fiquei congelada? Alguém comenta aqui para mim se eu que. Ela caiu. Ela... Oi. Alô? Não estou te ouvindo. Não, e a internet aqui está variando bastante. Também estou na Tijuca e a internet está, desde cedo, bem ruim. Mas ela já volta. E aí é bem difícil, né? A gente
a trajetória e criar filhos, né? Vamos ver se ela... Oi, Oi, Sam. é, Voltei. isso, voltou. É que a internet está Vamos lá. bem ruim. A Tá internet bem? tem dia que está bem estável, né? Aí, enquanto você saiu, o pessoal perguntou aqui se você acha que criar filho hoje é muito diferente da época dos seus filhos. Eu acho que cada período, né, tem a sua questão, né? Eu acho que cada época tem as suas dificuldades, tem os seus desafios e tem as suas possibilidades. Eu acho que a gente tem uma coisa que é igual, assim, as mães estão sempre entre aquela culpa, né, por não poder, as mães que precisam trabalhar, que precisam garantir a sua subsistência, a subsistência da sua família, de seus filhos, né, sempre vão pensar, vão sentir essa dor, né, É, de não poder conviver mais com os filhos. Agora, a gente tem uma série de questões, né? A própria rede de sustentação, de auxílio para que as mulheres possam deixar os seus filhos, por exemplo, creche ainda é um problema. é, Então, as mães de hoje enfrentam as mesmas coisas. Mas, por exemplo, os avanços, as mães de hoje têm muito mais consciência da maternidade, discutem maternidade, discutem maternagem, discutem os horrores da maternidade, por exemplo, das dores, né? Não só das delícias, do sofrimento, das dificuldades, enfim, tem uma discussão que está na sociedade, né? As mulheres estão discutindo ser mãe, é, maternar, né? Os pais, a paternidade está sendo discutida, é, né? Não no lugar de prover, de provedor, não. Está sendo discutida como lugar de construção conjunta, né? A é, maternidade e a paternidade é dos dois, é o das exatamente. duas. Então, as famílias também mudaram. Então, você tem uma dinâmica que coloca, sabe, assim, as crianças nascem numa era digital, por exemplo, né? Com um mundo muito mais acelerado, com um volume de informação maior do que o dos pais, às vezes. É, Então, tem muitos desafios, mas eu acho que o que não muda e o que não deve mudar é o fato de você tentar construir uma relação com os filhos de amizade, de respeito, de cumplicidade, né? é, Que é fundamental, assim. Mas os desafios são muitos, né? As mulheres estão mais fora de casa. As mulheres, né, por exemplo, a maioria desse país são mulheres, e mulheres negras, pretas e pardas, estão em piores condições. Então, tem uma situação, né, muito desafiadora, eu diria, para a criação dos filhos, né, em condições muito duras. Enfim, eu acho que os desafios, alguns deles são os mesmos, atualizados, alguns vão se mantendo, como a ausência de creche, de uma rede que dê suporte às mães, principalmente às mães solo, né? é, Uma questão de olhar para o mundo do trabalho, né? Com condições para que essas mulheres
possam também garantir o cuidado, né, dos seus filhos e filhas. Enfim, a gente avançou, mas também retrocedeu em algumas coisas e não avançou em tantas outras. Um que eu acho que a gente não avançou foi a questão do julgamento. Tenho visto muito essa questão do julgar as mães que não amamentam seus filhos, né? Então ninguém pensa, aí já começa o julgamento. Ah, não está amamentando. Cara, ela não tem leite, ela não pode. Sei lá, tem um monte de porquê, né? Então, e as pessoas. Aí eu lembro que era adolescente, eu já escutava isso. Eu falei, gente, isso não acabou ainda. E aí é Não, muito engraçado que a gente fala muito, né, de o corpo é meu. O corpo é meu, mas numa hora dessa, não, você tem que é de todo mundo. doar. Então, assim, muito, muito doido, né? Tem umas coisas que, ai, sei lá, Exatamente. que a gente vai mudar. Tem que batalhar para mudar. Por isso que eu digo que o que avançou também são que as mulheres estão discutindo a maternidade. E uma delas é essa. Ainda a sociedade ainda quer dizer se a mulher pode ou não colocar. Aí já é o inverso, né? A que amamenta, colocar, né, o seu filho para amamentar em qualquer lugar, ou filha. É uma patrulha sobre a mulher amamentar em público. Como se fosse. Tem a pressão para as que não amamentam por alguma questão, ninguém quer saber, não tem que amamentar. E por outro, como se fosse culpa dessa mulher. E por outro, as mulheres que amamentam não poderiam amamentar onde quiserem, nas empresas, né? Nos locais de trabalho. Veja, são questões ainda mantidas e que são assustadoras, porque, gente, século XXI, né? 2021 do século XXI. Não, há pouquíssimo tempo atrás, elas amamentavam dentro dos banheiros, né? E depois que alguns shoppings, por exemplo, criaram o espaço família, um espaço legal que possa fazer isso. Não, e mesmo assim é um espaço família, não é o espaço da mulher, ou seja, né? Tem, sabe? Por que espaço família? Vou levar a família toda, por exemplo, para trocar uma fralda amamentar? É um espaço, poderia ser um espaço com outro nome, espaço família, mas tudo bem, já é Mas um já avanço. eu já achei que é um É, pequeno avanço, mas a gente não pode é um grande avanço, eu descansar, né? diria. Agora, uma outra coisa. E como é que está sendo essa vida profissional, mãe, deputada nessa pandemia? Mais Olha, fácil ou mais difícil do desafiador. que o passado? Olha, por exemplo, você tem filhos adultos, né? Mas essa condição de trabalho às vezes impossibilita, inclusive, falar com filha que está na mesma casa que você, por exemplo. Né? E isso é complicado, porque, né, outro dia a Milena falou para alguém assim: tem dias que eu não vejo a minha mãe. E é real, porque às vezes a maioria das vezes, né, eu sei 9h30 e só saio daqui desse uma ação às 10h. Nossa! Agora tem sido até às 10. Já saí 11, já saí quase meia-noite. Então, às vezes não dá. Nossa Senhora! Às vezes não dá. Não, e aí você levou o Adultos, gabinete para aí, né? você sente isso é um, né? Então, apesar de ter filhos, é uma questão. E tem o neto, né? Aí, Mônica, é.
E o seu neto, como é que é o nome do seu neto? O neto de 2 anos que a gente vê de vez em quando no vídeo. Que ele não é muito afeito, ele não gosta muito de vídeo. E não dá, Mas, porque né, a gente está no meio de uma pandemia, tem que se preservar. é, Enfim, a gente tem muita informação já depois de um ano, mas é, tem muita coisa ainda a se descobrir, né? Hoje já tem a cada dia novas descobertas e a é. gente aprendendo. Então, é isso, né? É Ver com vivendo um isso. dia atrás do outro. Hoje a gente tem que, é igual coisa, só por hoje. Só por hoje a gente vai fazendo. Agora, Mônica, para a gente encerrar, que eu tinha dito para todo mundo que ia ser rapidinho, eu falei, eu acho que eu estava querendo me enganar. É... Queria o seguinte, qual o recado que você deixa para as mães? E principalmente seus pares, né? Que eu acho que conciliar isso tudo sendo deputado, porque tem algumas pessoas lá que têm não sei quantos mandatos e criaram os filhos só sendo deputada. Que deixaria para elas e para as mães em geral? Qual o seu recado? Eu acho que a manutenção da relação, né? Mesmo que com uma mensagem. Porque eu vejo, eu falo, caramba, passei o dia, às vezes não mandei uma mensagem, e aí você está exausta no final, mas eu acho que tempo também que tiver, que seja um tempo de qualidade, melhora muito, né? A mãe que trabalha o dia todo e às vezes chega tarde, que seja um mínimo de tempo, mas que seja, né, que se demonstre. Mostrou afeto, não tivemos nunca problema. Mas eu gosto muito de cozinhar, então sempre procurei fazer. Se dava durante a semana, chega no domingo, sentar à mesa. Mas o sentar à Ai, mesa é você ter aquele momento ali que você não consegue ter nunca. Então eu sempre fiz questão de domingo a gente sentar à mesa, comer junto. Quando eu não tinha mesa, comer junto. Né? Depois que eu tive mesa, sentar à mesa. Né? Ou não, e seja, sentar à estar. mesa é muito bom. Então, acho que estar junto num tempo de qualidade que puder fazer, sabe? É fundamental, assim. Fazer você sabe, aquela coisa mais deliciosa, mais gostosa que todo mundo gosta, faz. Às vezes está cansada, acontece, mas você vai lá e faz, porque é uma forma de afeto, de carinho, de proximidade e de manutenção do relacionamento e do cuidado. Ah, isso aí. Querida, super obrigada. Eu amei também. Agora temos que ficar na torcida do BBB e vamos nos encontrar de novo lá no Twitter Space. Vamos Sandra, ver. muito Amanhã tem obrigada. final de BBB. Amanhã tem final de BBB. Ai, Sandra, Isso vai dar. obrigada. Eu que agradeço. Estamos aqui sempre à disposição. O que eu puder, quanto o que pudermos contribuir com esse lindo mandato que você está fazendo, conte com a gente. Muito obrigado a todos e todas que estiveram aqui, quem vai nos assistir depois. E, qualquer coisa, manda um direct para a gente. A deputada Mônica Francisco tem certeza que se precisar de alguma coisa, sem pedir favor, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A gente está falando É de política isso. pública, né? Vamos deixar claro para Isso. ninguém pedir, né? A gente sabe que como é que é, né? Pedir lá, um Mas todo tijolo. mundo social, ocupação do mandato, é obrigação de todo mundo. Quem votou, quem não votou, a gente tem que controlar, a gente tem que olhar o que está fazendo. E temos aí muito chão ainda pela frente, né? E a gente ainda tem um ano aí muito difícil, e ano que vem é um ano mais difícil ainda, né? Que é um ano de eleição. E aí, contamos com você no novo mandato. É isso. Tá bom?
Um beijo, gente. Obrigada. Um beijo, E já Sandra. está Um beijo aqui. para todo mundo. Feliz Dia Obrigada. das Mães. Adorei. Amém. Ah, que bom. Beijo em todos. Beijo.